Pessoal, nesse vídeo vou falar rapidinho, vou fazer um resumão sobre a hipertensão arterial. Já fiz um vídeo mais complexo falando sobre a hipertensão, onde a minha referência foi o Medicurso, mas aqui eu não vou estar usando o Medicurso como referência, tá? Vou fazer um resumão em relação às coisas que nós assistimos em aula mesmo, tá? Aqui na faculdade. E é uma coisa mais direcionada para a prática mesmo. Como eu tenho prova terça-feira agora sobre hipertensão, diabetes, dislipidemia e tabagismo, eu vou tentar estar fazendo vídeos bem resumidos falando sobre esses 4 assuntos, mais focado na abordagem mesmo desses pacientes, que vai me ajudar e vai ajudar vocês também, tá? Então, vamos começar falando sobre a hipertensão. Em relação ao diagnóstico da hipertensão arterial, a gente vai estar fazendo isso através da aferição da PA nos 2 braços, tá? Numa primeira consulta. E a gente vai estar levando em consideração, caso o valor da pressão arterial seja diferente nos 2 braços, a gente vai estar levando em consideração o braço que tem a maior pressão arterial, para que nós façamos as próximas avaliações, né, as avaliações subsequentes. Então, a gente tem que estar fazendo a aferição dessa pressão arterial com o paciente sentado, e a gente tem que fazer no mínimo 3 aferições da PA em cada consulta, tá bom? E vai levar em consideração a média das 2 últimas, tá bom? Então, a média das 2 últimas aferições, lembrando que elas têm que ter um intervalo mínimo de 1 minuto entre uma e outra. Então, a média dessas 2 últimas aferições vai ser considerada a pressão arterial real daquele paciente. O paciente ele vai ser considerado hipertenso, pessoal, sempre que ele apresentar uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros por mercúrio e ou uma diastólica maior ou igual a 90 milímetros por mercúrio. Lembrando que esse diagnóstico ele deve ser validado, né, através de aferições repetidas e no mínimo 3 ocasiões, tá bom? Em relação à pseudohipertensão, pessoal, que é uma condição que está relacionada à aterosclerose, né, o processo aterosclerótico, a gente tem uma forma de detectá-la, tá, que é através da manobra de Osler. Como que a gente vai fazer isso? Você vai insuflar o manguito, né, ali no braço daquele paciente até que haja a perda do pulso radial. Você não vai conseguir mais perceber esse pulso radial. A partir daí, você vai insuflar mais 30 milímetros por mercúrio. Se após você insuflar mais 30 milímetros por mercúrio, você ainda conseguir palpar a artéria radial desse paciente, a manobra positiva. Sobre a classificação da pressão arterial, vou dar uma lidinha aqui para vocês. Então, ela vai ser considerada ótima quando a pressão arterial sistólica estiver menor do que 120 e a diastólica menor do que 80 milímetros por mercúrio. Normal, quando a sistólica estiver menor do que 130 e a diastólica menor do que 85. Limítrofe, a sistólica vai estar entre 130 e 139 e a diastólica vai estar entre 85 e 89. A partir do momento que aquele paciente apresenta uma pressão sistólica entre 140 a 159 e ou uma diastólica entre 90 a 99, já é considerado uma hipertensão estágio 1. Tá? Hipertensão estágio 2, sistólica vai estar entre 160 a 179 e a diastólica entre 100 a 109. Estágio 3, maior ou igual a 180 milímetros por mercúrio, né, a pressão arterial sistólica, e ou a diastólica maior ou igual a 110 milímetros por mercúrio. A hipertensão sistólica isolada vai ser aquela situação em que o paciente vai apresentar uma hipertensão arterial sistólica maior ou igual a 140 e a diastólica vai estar menor do que 90. Naquelas situações em que a pressão arterial sistólica e a diastólica se encontrarem em categorias diferentes, a gente vai levar em consideração aquela que se encontrar ali no maior valor, ok? A hipertensão do avental branco é aquela situação em que o paciente ele vai apresentar uma pressão arterial persistentemente elevada, né, maior do que 140 por 90 milímetros por mercúrio no consultório, mas vai apresentar uma PA normal através do MRPA, né, da monitorização residencial da pressão arterial, ou através do mapa. Só que existe evidências, tá, pessoal, de que esses pacientes, eles, apesar de serem normotensos, né, a maior parte do tempo, eles têm um pior prognóstico em relação àqueles indivíduos normotensos, né, que não são portadores da hipertensão do avental branco. E ficou constatado também que cerca de 70% desses pacientes vão evoluir com uma hipertensão arterial sistêmica nos próximos 10 anos, que vai ser detectado, né, através do mapa ou do MRPA. A hipertensão mascarada é o contrário, tá, da hipertensão do avental branco. Então, esses pacientes aqui eles vão apresentar
uma pressão arterial normal, né, dentro do consultório, menor do que 140 por 90 milímetros por mercúrio, mas em contrapartida vão apresentar níveis elevados da pressão arterial, que vão ser detectados através do mapa ou do MRPA. Em relação ao método que a gente pode estar usando aí para orientar o paciente a estar fazendo a monitorização residencial da pressão arterial, né, do MRPA, acho que isso é um pouco controverso, existem várias formas, depende do médico, né, uma forma que nós somos orientados a fazer é falar para que esse paciente faça uma aferição da pressão arterial 3 vezes antes do café da manhã, né, em jejum, e antes de estar fazendo uso do medicamento. Então, ele vai fazer 3 aferições e depois ele vai fazer 3 aferições à noite antes do jantar. Ele vai estar fazendo isso por 5 dias e vai deixar tudo registrado, tá? Uma outra forma que esse paciente pode estar se utilizando para fazer isso também é 2 aferições pela manhã e 2 aferições à noite, só que por 7 dias. Vão deixar isso tudo registrado e vão levar para a gente no consultório para que nós possamos fazer o cálculo da média da pressão arterial. Já o mapa é aquele método em que a gente vai estar fazendo uma aferição do paciente, uma aferição intermitente, né, da pressão arterial, enquanto o paciente vai estar fazendo a realização de atividades habituais, né, durante a vigília e durante o sono. Sobre os valores de referência, né, quando ultrapassar os seguintes valores que eu vou ler aqui para vocês, a gente pode falar hipertensão através do mapa. Tá? Então, aquele paciente que durante a vigília vai apresentar uma pressão arterial maior do que 130 por 85 milímetros por mercúrio é considerado hipertenso. Aquele paciente que vai ter uma média da pressão arterial maior do que 125 por 75 milímetros por mercúrio é considerado hipertenso. Aquele paciente que durante o sono vai apresentar uma pressão arterial maior do que 110 por 70 milímetros. Os exames de rotina para o paciente hipertenso: hemograma, né, glicemia de jejum, lipidograma, eletrocardiograma de 12 derivações, ácido úrico, creatinina e sódio e potássio. Em relação ao tratamento da hipertensão arterial, primeiro a gente vai classificar o grau da hipertensão desse paciente, né, se ele está no estágio 1, 2 ou 3. Se ele estiver no estágio 1, aí você vai avaliar se ele tem um risco cardiovascular baixo e moderado ou se é alto e muito alto. Se ele tiver um risco cardiovascular baixo e moderado, a gente vai entrar com uma monoterapia para esses pacientes. Pode entrar para ele com qualquer fármaco antihipertensivo, à exceção dos vasodilatadores diretos, tá bom? No caso desse paciente apresentar uma resposta inadequada ou eventos adversos não toleráveis, a gente pode aumentar a dose da monoterapia, trocar a monoterapia ou acrescentar um segundo fármaco. Agora, se esse paciente tiver um risco cardiovascular alto e muito alto, a gente vai entrar com combinações, tá? A gente vai estar associando 2 antihipertensivos para esse paciente em doses baixas. Essa mesma conduta deve ser adotada para pacientes com hipertensão arterial estágio 2 e 3, tá bom? Se da mesma forma o paciente não apresentar uma resposta adequada a essa combinação de antihipertensivos, ou se ele apresentar eventos adversos não toleráveis, a gente pode aumentar a dose da combinação, trocar a combinação ou acrescentar um terceiro fármaco, tá bom? E se mesmo assim ele apresentar uma resposta inadequada, a gente pode acrescentar outros antihipertensivos. Sobre a hipertensão do avental branco, naqueles pacientes que não tiver nenhum fator de risco adicional, a gente vai indicar, a princípio, somente uma modificação do estilo de vida. Tá? Agora, se esse paciente já tiver algum risco cardiovascular mais elevado, está indicado, tá, o tratamento antihipertensivo. A gente pode começar a pensar em entrar com um tratamento antihipertensivo. E naqueles pacientes que têm hipertensão mascarada também, tá? Tá indicado aí o tratamento antihipertensivo. Sobre as contraindicações das drogas antihipertensivas, eu vou ler aqui para vocês as principais contraindicações, tá? As contraindicações absolutas para cada classe de fármaco antihipertensivo. Então, os diuréticos tiazídicos é uma contraindicação absoluta, está utilizando a gota, né, pacientes que são portadores de gota. Beta-bloqueadores estão contraindicados em indivíduos asmáticos e portadores do bloqueio atrioventricular de 2º e de 3º grau. Antagonistas do canal de cálcio de hidropiridinas, eles não têm nenhuma contraindicação absoluta. Lembrando que as não dihidropiridinas, né, verapamil e diltiazem, elas atuam a nível de miocárdio. Então, elas são contraindicadas no bloqueio atrioventricular de grau 3 ou grau 2, né, e bloqueio trifascicular,
disfunção ventricular esquerda severa, insuficiência cardíaca. Inibidores da ECA, o IECA é contraindicado em gravidez, edema angioneurótico, hipercalemia e estenose da artéria renal bilateral. Bloqueadores dos receptores da angiotensina, os BRA, são contraindicados na gravidez, na hipercalemia e na estenose bilateral das artérias renais. E os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, eles estão contraindicados naqueles indivíduos portadores de insuficiência renal aguda ou grave, em que a taxa de filtração glomerular é inferior a 30 ml por minuto e na hipercalemia. Bom, escureceu, então eu não vou nem acender a lâmpada aqui porque eu já estou terminando, tá, pessoal? Só vou dar uma lida aqui para vocês sobre as medicações preferíveis em condições específicas, tá, para cada paciente. Então, naqueles pacientes portadores de hipertrofia de ventrículo esquerdo, a gente tem que priorizar o IECA, o antagonista do canal de cálcio e o BRA. Tá? Indivíduos com aterosclerose assintomática, a gente tem que preferir antagonista do cálcio e o IECA. Pacientes portadores de microalbuminúria, preferir o IECA e o BRA. Pacientes com disfunção renal, preferir IECA e o BRA. Paciente com história de AVC prévia, a gente tem que fazer uso de qualquer agente que reduza efetivamente a pressão arterial, isso que importa. Tá? Infarto do miocárdio prévio, preferir um beta-bloqueador, um IECA ou um BRA. Paciente que tenha angina de peito, a gente tem que preferir um beta-bloqueador e agonista de canal de cálcio. Pacientes com insuficiência cardíaca, preferir as drogas que tratam a insuficiência cardíaca, pessoal, diurético, beta-bloqueador, IECA, BRA, antagonista dos receptores de mineralocorticoides. Aneurisma da aorta, preferir beta-bloqueador. Em caso de proteinúria, preferir o IECA e o BRA. Em caso de doença arterial periférica, preferir IECA ou antagonista do cálcio. Em caso de síndrome metabólica, preferir IECA, BRA ou antagonista do cálcio. Diabetes mellitus, preferir o IECA ou o BRA. Gravidez, preferir o metildopa, beta-bloqueador ou antagonista do cálcio. E em negros, a gente tem que priorizar um diurético ou antagonista do cálcio.